Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre os mistérios do sexto dia. Irmãos, existem muitos mistérios aqui no sexto dia, quando nós observamos os detalhes. Nós sabemos que Deus ele fala através da vida de Moisés e da vida de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quando Deus ele fala isso para nós, é para que a gente atente para os dias da criação, porque cada dia ali fala de um milênio, ou seja, do primeiro ao sétimo dia está falando do primeiro ao sétimo milênio. Então, quando nós observamos os detalhes de cada dia, nós podemos conectar com os detalhes que acontecerão naquele milênio. Então, quando você olha para a Bíblia com um olhar, de certa forma, um pouco desatento, você vai ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 de Gênesis, e você vai pensar que a ordem cronológica está como os capítulos estão descrevendo. Mas, na verdade, Deus ele tem uma característica de ensino. E a característica de ensino que Deus tem, irmãos, Deus ele apresenta um plano para nós de maneira resumida, e logo depois, sem Deus demonstrar que está falando daquele mesmo plano, Deus ele continua falando, só que de maneira mais minuciosa. E às vezes, aquela sequência, quando nós olhamos com um olhar de 1, 2, 3, nós acabamos perdendo a revelação. Por quê? Porque às vezes aquela sequência está falando de detalhes que estava lá no meio. Vou mostrar para vocês isso aqui. O capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vemos que Deus ele fala da criação nos 7 dias. Deus ele vai do 1 até o 7º dia, falando sobre a criação de maneira resumida. E o capítulo 3, quando você olha com esse olhar de sequência, você vai concluir que o capítulo 3 é logo depois do 7º dia. Você tem essa conclusão porque você olhou com um olhar de sequência. Mas quando você para observar e entende que Deus ele tem essa característica de apresentar um plano para nós e depois dar detalhes, você percebe que o capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus está dando detalhes do sexto dia. Ou seja, ele descreve os 7 dias da criação e no capítulo 3 ele dá detalhes do sexto dia, como se ele voltasse. Isso acontece também no livro do Apocalipse. Nós vemos com selos, trombetas e taças. Nós vemos que Deus ele vai apresentando um plano, mas depois ele volta e dando detalhes para nós. Então, quando nós observamos isso, nós podemos ver que no capítulo 3 de Gênesis, que está descrevendo o sexto dia, tem detalhes riquíssimos para nós entendermos o sexto milênio. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele virá na viração do sexto dia, do sexto milênio para o 7º milênio. Ou seja, quando Cristo vier, ele vai estar estipulando este milênio, que é o milênio de descanso. Por que nós podemos concluir isso? Nós podemos concluir isso porque Deus nos mostrou lá que o 7º dia era o dia de descanso. Então, se o 7º dia é o dia de descanso, então o 7º milênio é um milênio de descanso. Então, nós sabemos que quando Cristo vier, iniciará o 7º milênio, que é o milênio de descanso. E quando nós observamos o capítulo 3 de Gênesis, os detalhes do sexto dia, nós vemos esses detalhes claramente. Em um vídeo passado eu falei para vocês sobre Adão ter caído no sexto, foi criado no sexto dia e caiu nesse mesmo sexto dia. E um dos fundamentos que me leva a crer nisso é o fato de Deus ter vindo na viração do sexto dia para o 7º dia. Esse é um detalhe que eu uso como fundamento para eu crer dessa forma. Nós vemos ali, no versículo 8, a Bíblia diz assim, detalhes que nós precisamos nos atentar. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Nós sabemos que Deus sempre fala, quando fala da sua volta,
na Bíblia, ele aponta para uma viração do dia. Eu não estou falando que Deus vai vir 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã, não é isso. Mas Deus, ele sempre nos leva para essa viração do dia, para mostrar que é uma viração do 6º dia para o 7º dia, do 6º milênio para o 7º milênio. Então nós vemos aqui que Deus já está falando aqui, nesse 6º dia, da sua vinda. E quando Cristo vier, ele vai pegar a sua noiva e vai entrar nesse 7º milênio, que é um milênio de descanso. Por isso eu concluí, segundo aquilo que eu entendi, que quando Deus veio nessa viração do 6º para o 7º dia, a intenção dele era pegar Adão e Eva e entrar no 7º dia, que é um dia de descanso. Ou seja, aquela atitude que Deus tomou era sombra de uma atitude que viria no futuro. Então, se no passado Deus veio na viração do 6º para o 7º dia para pegar o Adão e Eva e colocar no descanso do 7º dia, nós vemos isso claramente no futuro. Cristo vindo, pegando a sua noiva e entrando nesse descanso. Então, por isso nós podemos casar esse entendimento e ter isso como fundamento para a gente crer que Adão foi criado no 6º dia e caiu nesse mesmo 6º dia. É claro, irmãos, que eu não sou o dono da verdade, mas segundo aquilo que eu entendo, esta é a conclusão que eu tirei. E, irmãos, um detalhe de que essa vinda na viração do dia que Deus está falando como sombra de uma vinda futura é que, olha, presta atenção, eu vou ler para vocês. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão disse, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aonde nós vemos isso? Aonde nós vemos isso? Essa situação aqui de Deus vindo e as pessoas se escondendo. Nós vemos isso na vinda de Cristo, lá no 6º selo. Eu vou abrir para vocês aqui, eu vou ler para vocês. Mostrar para vocês que o que aconteceu lá no jardim era uma sombra do que aconteceria no futuro. Bom, vamos ler aqui. Na Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: isso, irmãos, quando Cristo vier, é no na abertura do 6º selo. Vou ler do versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que um grande tremor da terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Isso é descrito em Isaías e é descrito em Mateus 24, falando sobre a volta do Cordeiro. E as estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós vemos que Adão, quando Deus veio, Adão teve medo. E Adão fala o porquê que ele teve medo. E eu vou mostrar para vocês lá em Apocalipse também. Adão diz assim: e temi porque estava nu. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14, diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito
a árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Irmão, todo aquele que não é lavado pelo sangue de Cristo, ele é como se ele estivesse nu, como se a sua nudez estivesse exposta. Por quê? Porque as suas vergonhas estão expostas. Assim como Adão precisou que um cordeiro fosse morto e a sua nudez, a sua vergonha fosse coberta, o seu pecado fosse coberto, assim também nós. Nós, como seres humanos, temos as nossas vergonhas expostas por quando não cremos no Senhor Jesus, não cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Mas quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, vivemos de acordo com sua palavra, a nossa nudez ela é coberta pelo sangue do Cordeiro. Então, na vinda de Cristo, quando ele vier, aqueles que estão cobertos esperarão a sua vinda, ficarão felizes, saltitantes, porque ele está vindo e eles estão com a sua nudez, as suas vergonhas cobertas. E aquelas pessoas que estiverem na situação que Adão estava, ou seja, nu espiritualmente, porque as pessoas, irmãos, que não aceitam o sacrifício de Cristo, que não querem viver de acordo com aquilo que Cristo diz, essas pessoas elas estão nu perante Deus, as suas vergonhas estão expostas. Então, essas pessoas que estiverem na mesma situação que Adão, elas terão medo e vão fazer aquilo que está escrito lá em Apocalipse 6. Eles vão se esconder nas montanhas, clamar para as montanhas cair sobre eles, para esconder eles da ira do Cordeiro. Então, nós vemos claramente que Deus ele descreve esse capítulo 3 aqui, falando do sexto dia, porque as sombras que estão aqui apontam diretamente para o tempo da volta de Cristo. Ou seja, Cristo vindo, as pessoas que estão nus, com seus pecados não expiados, não cobertos, elas sentirão medo, assim como Adão teve medo porque estava nu. E houve a necessidade de Adão ser coberto. Então, as pessoas que estiverem cobertas pelo sangue de Cristo, que são a noiva de Cristo, eles entrarão no descanso, no sétimo milênio. Por isso, nós concluímos que, quando Deus veio na viração do dia, aqui no capítulo 3, Deus estava nos levando, nos mostrando uma sombra do que aconteceria no futuro. Então, se no futuro, quando Cristo vier, ele vai pegar a sua noiva e levar no descanso, nós concluímos também que, quando Deus veio na viração do dia aqui no capítulo 3, Deus estava falando, Deus estava com a intenção de pegar Adão e Eva e entrar no seu descanso. Através dessas sombras, irmãos, nós conseguimos entender um pouco dos mistérios de Deus. Deus deixa essas sombras para nós, irmãos, como parábolas, para que o nosso entendimento, que é um pouco, digamos assim, nós não temos ainda um entendimento, a mente tão avançada para entender as coisas espirituais. Por isso Deus vai nos mostrando com coisas físicas, nos mostrando para que a nossa mente ela vai absorvendo e vai entendendo as coisas espirituais. Isso é uma característica de Deus. Ele demonstra coisas físicas para nós, para explicar coisas espirituais. Nós vemos isso claramente na natureza, nós vemos isso claramente nos acontecimentos do mundo. Compreende? Então essa é a meditação que eu trouxe para os irmãos. Espero que os irmãos entendam. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Curta os vídeos e compartilha. No mais, fiquem na paz.